Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário juntas. Bem-vindo aqui o seu momentinho Boleto Free, isso aqui hoje é teoria da conspiração total, né? Essa é aquela assim, de pirar o cabeção, sem pé na realidade. Eu sou a Moira Bianchi, comigo está a Vânia Nunes. Sincericídio é aquele momentinho Boleto Free que a gente bate papo sobre as coisas que a gente acha que poderiam ser verdade, mas que dizem que não era. Não foi. Estão tentando nos convencer que não. Aqui embaixo você vai ver o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas, a gente junta os pedacinhos da nossa cabeça e a gente pede sua opinião. Você vai encontrar também os nossos links de outras redes sociais, os nossos blogs e as lojinhas no Shopee e no Collab 55. Então, o negócio é o seguinte. Um dos papos de quando Diana faleceu naquele acidente horroroso, tiveram muitos papos. Eu me lembro bem de dois que se falava muito, que a rainha que tinha mandado, né? Arrastar para cima? Exato. E o segundo é que a razão para a rainha ter mandado era porque ela estava grávida. Ela estava grávida do namorado muçulmano. Ele era muçulmano? Vou procurar. Ele era árabe, né? Sim. Então, como o futuro rei ia ter um meio-irmão árabe? Era impossível isso. Era uma coisa inconcebível. E que os caras ficaram lá tirando foto dela e ela pedindo ajuda e ela disse, né? Que ela disse isso, me ajuda, meu bebê, me ajuda, e os caras não fizeram nada, os caras se preocuparam em tirar foto. Vou te falar que antes da época do Fica em Casa, eu nunca acreditei nessa parte, de que a pessoa estava pedindo ajuda e eles não ajudaram. Depois do Fica em Casa, eu acredito completamente. Aquilo foi, né, um escândalo de maluquices de pessoas doidas fazendo coisas doidas. Então, eu acredito. Vamos lá. Antes que já comecem a reclamar, o quadro se chama Teorias da Conspiração. Então, o nome já fala, né? Comentamos o que foi não veiculado oficialmente, mas o que a boca miúda foi espalhado por aí. Então, a gente pega essas notícias oficiosas e traz aqui para vocês. Vocês são obrigados a acreditar? Não. Por que eu estou falando isso? Por causa daquele outro que a gente fez sobre se o homem foi à lua ou não. Né? Teve um monte de gente que pirou nos comentários. Gente, teoria da conspiração. Você pode até comentar de uma maneira mais séria, mas tenta entrar na vibe, ou você comenta na chacota. Mas se você sentir muita vontade de ofender a gente, você come um chocolate. Não vem ofender a gente. Agora, é um quadro, assim, totalmente entrando no ha-ha-ha e entrando mesmo no sentido da fofoca, tá? Então, nesse assunto específico da Diana, tem tudo a ver até com a forma que ela morreu. Porque tem muitos de vocês aqui que acreditam que foi um acidente puro e simples. Uma fatalidade, o cara estava bêbado, dirigiu, estava sem cinto, dirigindo em alta velocidade, isso e aquilo, o carro bateu, pronto, acabou. Beleza, se você acredita nisso, não tem problema. Mas já tem outros de nós, e aí realmente eu me incluo, que acredita que não foi exatamente um acidente, que foi feito para parecer um acidente. Eu vou te falar que essa história, eu sempre achei possível, tá, que ela estivesse grávida. Não que alguém tivesse mandado dar cabo dela, não. Mas que ela estivesse grávida é uma possibilidade. Sim. Cada vez que você deita com alguém é uma possibilidade, né?
Eu sempre achei possível, achei mesmo que seria um escândalo na época. Eu acabei de achar que o Dodge foi criado como muçulmano, mas ele era meio pipa voada, né? Ele seria um escândalo horrível. Hoje em dia, duas coisas eu gostaria de conversar. Uma coisa é o impacto que isso teria na época e o impacto que isso teria hoje, completamente diferente. Ainda mais no Reino Unido do jeito que está, né? A Europa, né? Quase que a Europa como um todo. Segundo é o seguinte, como o Harry me faz acreditar nessa teoria, especialmente da gravidez. Porque olha só, você que segue a gente aqui há algum tempo, você sabe que eu sempre me pergunto de onde vem essa raiva. Ele tem uma raiva da família. Sim. Ele tem né? Ele não vai sossegar enquanto ele não botar todo mundo ali em pedacinhos. É uma coisa inexplicável isso que ele faz. Não é nem uma questão, no caso dele, que eu até falo assim, eu não quero vingança, eu quero justiça, mas no caso dele, ele quer destruição. Ele não quer reparação. Não, olha o que ele fez com o vô, cara. O vô era valente. O vô era uma pessoa horrível. O vô era do bigodinho. Cara, o vô tava morrendo. O vô tinha 99. Bicho, aí ele vai e diz que o vô era pandeirista. E ele disse que foi o vô. Na Oprah. Ele não falou, foi o vô, mas... Depois, a avó, que era rainha, um ícone feminino, feminista, da fêmea, da mulher, que foi, né? Rainha por não sei quantos anos, segurou o Toronha, guerra o caramba, né? A avó morrendo, ele vai lá e me solta. Ele grava aquele negócio, e solta o Netflix. O pai tá também agora no olho do furacão. Eu não sei se ele vai viver muito. Acho que ele, ó. Então, essa raiva que ele tem da família tem que ter um motivo. Mesmo que seja na maluquice da cabeça dele. Aí, há uma lenda de que a Diana ligou para casa, porque ela tinha passado férias com eles, inclusive no iate do Dodge, não foi isso? Eles voltaram para casa e ela continuou com o Dodge, ela voltou para passar mais uns dias com o Dodge no iate. A Riviera, se não me engano. Sim. Não é o caso, onde é. E ela ligou para falar com eles, e eles... Eu tinha me lembrado que o Harry não quis falar com ela. A Vânia acha que foram os dois, né? Porque, pelo que é dito, eles estavam jogando videogame e aquela coisa, né? Adolescente que não vê o dia de amanhã. Amanhã eu falo com a mamãe, né? E ela também não achava que fosse morrer, né? Então beleza. Depois a gente se fala. Então, eu fiquei achando, porque da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça. Que o William tinha falado com a mãe, mesmo que rapidinho, e o Harry não quis falar com a mãe. E aí aconteceu aquilo, eu pensei, ela contou. Ela levou os meninos para passar férias com ela para contar. Olha, mamãe vai ter um bebê. E aí o Harry viu que ele não ia mais ser o bebezinho, ele não ia mais ser o caçulinha. E, sendo esse um bebê de outro casamento, ela ia dar atenção a esse novo filho. Na cabeça de um menino já de 11 anos, que ele tem, 12, já consegue entender que não é assim, mas a gente tem que compreender que ele é meio... ainda era considerado caçulinha, sempre com aquela coisa de que... super protegido. Ele precisa de atenção especial, né? Há um relato de que ela pede para o William sempre tomar conta do irmão, né? E eu acho que é em cima disso também que o povo tira essa coisa de que ele tem déficit de atenção, que ele tem dislexia, que ele tem não sei o quê.
Não sou psicopedagoga dele, né? Não sou terapeuta para ter feito nenhum diagnóstico. Então, assim, não vou dizer 100% que ele não tem nenhum problema de aprendizagem. De caráter, Exato, mas eu acho que, mesmo que ele tenha alguma coisa, poderia ser ajudado fazendo terapias, as terapias certas, para poder vencer isso, não usar isso como muleta. Então, eu acho que não houve esse tipo de tratamento e entrou a vagabundagem dele, do tipo, todo mundo faz tudo. eu tenho problema, então eu não vou fazer isso, não. Então, eu pensei, ela contou para eles, receberam mal, não vou nem dizer que o William recebeu bem, não, ele pode ter recebido mal também, mas o William não é tão maluco quanto o Corey, talvez seja nada maluco. E aí, ele já fez esse negócio, não quero falar com a minha mãe, não sei o que, não sei o que. E aí, a mãe morreu. Então, ele teria razão para ter ficado fixado na mãe, porque ele estava prestes a perder o coração da mãe. E de repente foi. E aí ele perdeu a mãe por completo. Eu já não acho que ele soubesse de alguma coisa, tá? Eu já não acho, assim. Se foi o caso dela estar grávida, eu não acho que deu tempo deles saberem. Até porque estava muito no início, acho que ainda estava, né? Estava no primeiro trimestre ainda, né? Então não tinha barriga, tinha nada. E ela muito magrinha, né? Não, mas eu imagino que ela tenha contado. Não, pois é, mas eu acho assim, para mim, tá? Não chegou a contar. Porque eu não lembro se eles chegaram a passar as férias antes com ela, Moira. Estavam no barco. Não, eu lembro que eles tinham ido e tudo, mas eu não lembro se foi realmente logo um pouco antes. Eu não vou lembrar, gente. Mas, de qualquer maneira, a coisa da gravidez, eu lembro. É muito nítido, gente. É como, assim, como dizem, né? Como se tivesse acontecido hoje. Eu lembro de ter lido em uma dessas coisas que não era internet, que o primeiro médico que atendeu ela, inclusive era um médico brasileiro, e que ela ainda estava consciente e que ela avisou que ela estava grávida e que foram tomados todos os cuidados, né? Não só para ela não perder a gravidez, como para ela não morrer. Mas por alguma razão, assim, que eu não sou médica, também não tenho como explicar, né? Ferimentos internos, essa coisa toda que acontece, né? De você estar lá se esvaindo em sangue, ela acabou morrendo. E aí, esse médico desapareceu. Fez parte de merda. Deve ter sido mesmo. Ele desapareceu. Assim, ninguém mais ouviu falar nesse médico brasileiro que já morava lá na Inglaterra, não, na França, e que foi o que cuidou dela, não aquele que fez o primeiro socorro ali no local, né? Mas do que atendeu no hospital. Simplesmente ninguém mais falou nesse cara. Aí a gente fica, será que são vozes da minha cabeça? Eu imaginei, mas por que eu imaginaria logo que um médico brasileiro em Paris, em Paris, eu pensaria, se fosse uma coisa criada pela minha cabeça, eu ia pensar o quê? Um médico francês. Não, um médico brasileiro. Então, isso foi o que fixou a informação na minha cabeça, porque apesar de eu ser nova, eu pensei, poxa, um médico brasileiro num grande hospital de Paris, olha só, aquela coisa meio que... Ainda, né? Quando eu era inocente, eu ainda tinha orgulho de ser brasileira por certas coisas que aconteciam. E aí foi simplesmente abafado. Mas eu fico pensando isso, gente. Essa menina grávida, a começar, grávida sem estar casada, ainda pesa, tá? Principalmente quem ela era e a situação, quem era o namorado. Aí tem todo essa ascendência dele. Para mim, para Moira, de boa, nada contra. Aqui, ó, tá vendo?
É o Alfaied, pai, ela, os 2 meninos. Não, eu lembro que ela tirou férias com eles, mas eu não lembro que foi, assim, um pouco antes dela ter devolvido eles e eles passarem o Natal lá. Posso estar confundindo com The Crown? Posso. Mas eu acho que foram nas mesmas férias. Pode ter sido. E essa confusão toda agora que está na Europa, a gente está pensando nisso. Quer dizer, se essa criança tivesse vingado e ela não tivesse morrido, toda essa confusão que está nesse crescimento demográfico, né, dos muçulmanos na Europa, e dando muita confusão, e os habitantes locais de quem realmente nasceu, por exemplo, em Paris, né? Vamos usar uma das cidades. Às vezes são interpelados por pessoas dessas denominações. 97, tá? Eu posso estar confundindo, mas foi no mesmo verão de 97. Okay. Então, sendo assim, porque se você está vestido com saia curta, então uma mulher de burca vem falar com você que você está errada, mas se você é francesa, você está no seu país, você pode se vestir do jeito que você quiser, né? Então, assim, está dando muita confusão, tá, gente? Religião liberada, cada um tem a sua, cada um acredita no Deus que quiser. O ponto não é intolerância religiosa, né? Ia dar uma confusão muito grande, porque claro que a Diana ia defender o filho, né? Vamos dizer, esse filho miscigenado, né? E da mesma forma que ela defendeu pessoas doentes, que ela defendeu pessoas que tinham membros decepados, ela ia defender o filho com unhas e dentes. Isso, então, ia dar uma briga diplomática, política. E assim, é tão confuso, porque essa criança, pelo menos filha de muçulmanos, podia ser que tivesse sido criado como anglicano, mas ia ser irmão ou irmã do chefe da igreja anglicana. Então, você é doido. É doido, ia ser um negócio complicado de explicar. Hoje em dia, seria mais fácil, eu acho. Mas isso já fazem 30 anos. Então, seria um adulto de 28, 27 anos. Né? Menina, é verdade, essa criança já ia ter uns 30 anos. Olha, eu aqui ainda na cabeça, eu ia estar pensando que era uma criança. Não, já era um adulto. Mas até chegar nesse ponto em que é socialmente aceito... ia ser perseguido. Ia ser maior... Pelo menos os primeiros 15 anos da vida. Imagina a atenção que essa criança ia receber até os 15 anos de idade. O Harry ia surtar 3 vezes por dia. Já começa por aí, né? Essa coisa de que ele não seria mais o caçulinha, né? E o fato dessa outra suposta criança ter essa miscigenação ia chamar a atenção. Poxa, filho ou filha de Lady Di, o caçulinha... Neto de um homem milionário. Nossa! Uma menina que ela não teve com Charles e que Charles queria. Já imaginou, gente? A menina toda enfeitadinha, com todas aquelas roupas de marca. Uma mini, né? Mini Diana. Rainha da Harrods, né? Uma mini... E com certeza, com certeza. E até boneca... Sim. Parecendo com ela, para as pessoas levarem para casa, né? Aí, o surto do Harry ia acontecer mais cedo, não ia acontecer depois do casamento. Gente, olha só, de novo, tá? Se não fosse esse cara, a gente nunca ia dar crédito para uma teoria da conspiração dessa, mas o comportamento dele faz a gente imaginar que devia ser verdade. Devia não. Tinha uma possibilidade de ser verdade. Porque não se esqueça que o The Crown foi feito para limpar a barra de Betinha. Antes da primeira temporada de The Crown, tá? Todo mundo respeitava por tudo que eu te falei. Ela não tolerava. Não, ninguém gostava dela. Ela não era uma velhinha bonitinha, vovozinha, gostosinha. Não era isso. Ela era uma véia
que matou Diana. Mandona, beligerante, Exato. intransigente. Aí o The Crown, naquela primeira temporada, com a Foy, Claire Foy, não é? Fofa demais. Um roteiro maravilhoso, uma cinematografia sem defeitos, né? Sim. O que a Netflix fez de certo nessa vida foi a primeira temporada do The Crown. Aquilo limpou Lilibet, porque até então ela era a Rainha Elizabeth. A partir dali, ela virou Lilibet. Ela virou humana. Então, The Crown foi feito para isso, tá? Já te falei isso outras vezes, estou te repetindo aqui. Foi feito para isso. Então, no The Crown, última temporada, foi colocado, foi última, penúltima, sei lá, foi colocado de que ela não suportava o Alfaed, que o Alfaed era igual ao Augusto de Diva, né? Ele ficava atrás dela igual um cachorrinho. Deu a ela uma placa com poemas. A pessoa me dá uma placa de prata com poemas escritos, amigo. Que é isso? Porra é essa? Né? Deu uma Manda placa. derreter para vender. Não sei nem o que eu faço com isso. Taco no mar, taco na tua testa isso. Você podia me dar uma rosa, vai me dar isso. Não, e teve um lance da casa também, né? Aquela casa que era do tio dela, que ele comprou e reformou, não teve? Nem soube dessa, teve? Tem uma casa, uma das mansões, deixa eu ver, gente. Procurar. Teve um lance aí de uma casa que o Alfaed comprou, arrebatou no leilão, sei lá, mandou reformar, claro, uma mansão ficou caríssima, e ele entregou de volta para Elizabeth. Mas aí, não, peraí, não é o tio de Diana, foi a casa de Edward, lá de Edward Wallace. Sim, é isso que eu tô falando. Ah, tá, não, essa eu Não, da sabia. Elizabeth, eu falei Tá, Diana. Vila Windsor, é. Ah, desculpa. Vila Não. Windsor, é. Foi ato falho. Da Elizabeth, é o que eu estou falando. Ele também babava o ovo da monarquia. Sim, ele fazia. E tentava ter contatos, né? Foi a única pessoa da monarquia que deu atenção para ele, como se ele fosse um ser humano que não fosse de segunda classe, foi Diana. Foi Diana, exato. Isso no The Crown tem até uma cena comprida, né? Mas isso eu sabia que ela tinha sido a única que deu trela para ele, possivelmente até para espizinhar os Royals, que ela tinha dessas, né? Mas aí então imagina que ela desse um neto quase sangue real para esse cara, que eles não queriam nem dar cidadania. Não, porque olha só, ela continuava Lady, tá? Ela podia não ser mais esposa do Charlie, não ser oficialmente a princesa de Gales, mas Lady ela continuou sendo, porque o pai dela foi conde. Então, no mínimo, era nobre. E essa criancinha ia ser Lady. Ia ser. Lady Alfaiate. Imagina isso. Que escândalo isso ia ser, Vânia. Isso ia ser um escândalo. Na época, tá? Porque a gente está olhando com cabeça de 2025. Mas na época isso ia ser um escândalo. E tem mais outra coisa, mesmo que a gente também, né, com cabeça de século XXI, a gente pense assim, mas o Charles faz negócio com o povo lá das Arábias, até ganha mala de dinheiro. Aí eu vou usar uma frase que a gente sempre ouvia, né, pelo menos eu ouvi bastante, né? Uma coisa é você ter como conhecido, ou como colega de trabalho, outra coisa é entrar na minha família. Aonde se ganha o pão, não se come a carne. Então, assim, você que talvez não você que está aqui, que está muito novinha, que ainda nasceu dos anos 2000 para cá, mas você que é do século passado, que nem nós, tenho certeza que tu ouviu essa frase até se referindo a um outro tipo de pessoa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? Então, tem isso sim. Assim, olha, Peraí, eu gosto do seu dinheiro, mas eu não quero que seu sangue se misture com o da minha família. Coisa podre isso, né, amor? Uhum. Mas tem um monte de gente que pensa e ainda age assim. Verdade. Olha, eu acho, Vânia, que é muito possível, porque se ela
A gente sabe que ela tinha uns episódios maluquices por causa do Harry. Eu fiquei sabendo do negócio de ligar 200 vezes para casa do amante. A gente está no mesmo lugar, tá? É porque o fundo preto faz parecer que a gente está no mesmo lugar. É legal, me parece que estamos separados. Então, por causa dele a gente sabe dessas coisas. Por causa dele a gente lembrou disso. Gente, se for um avião... É comemoração da vitória da Segunda Guerra. É porque a gente está aqui em Londres, ali a gente está a janelinha aqui, dá para ver. Está do lado do aeroporto, você não tem noção. A gente dá para ver a balcony do palácio. Então, e ninguém ia convencer ela de desperdiçar essa gravidez. De jeito. Até acho, tá? Descobriram, porque, de novo, o serviço secreto, os informantes, as coisas sabem, tá? Não tem essa, não soube o que fulano fazia, fulano era atriz, eu nunca soube que ela... Mentira, sabe tudo. Aonde você mora, se você mora em prédio e tem porteiro, o porteiro sabe tudo. Sabe qual é a marca de sabão em pó que você usa, tá? Imagina se não vai saber nesses casos. Aí chegaram lá, rainha, ó, ferrou, hein? Engravidou. E agora? Só de falar com ela, de dizer, Diana, olha só, isso não vai dar bom não, cara. É melhor você desperdiçar. O quê? Você me mandou agora mesmo que eu vou ter. Vamos pensar até de uma maneira política, vamos dizer assim. Serviço secreto descobriu, parlamento ficou sabendo, primeiro-ministro ficou sabendo. Isso é coisa de Estado. Até hoje seria coisa Conversam entre si lá os políticos, lá, partido, aquela coisa toda. Toda quinta-feira, o primeiro-ministro ia visitar Betinha para ter aquele tete, para contar as coisas que seriam decididas, determinadas votações que seria interessante ter o apoio dela, tá? Aí ele, na quinta-feira seguinte, vai lá, mostra uma pastinha, fala, ó, senhora, descobrimos que a sua ex-nora, a mulher que tu me deste, a sua ex-nora, está grávida do fulano, pereré, pereré. As implicações disso, isso. Aí a rainha, na sua serenidade, com as suas mãozinhas assim, no seu colo, pergunta, o que o senhor acha que deve ser feito? E aí ele diz na lata, esse problema precisa ser resolvido. Pronto, já fez o roteiro todinho. E aí ela fica quieta. Então, assim, oficialmente não foi decisão dela, não foi ela que mandou fazer, mas ela ficou sabendo que alguma coisa ia acontecer. Essa resolução era para acabar com a própria Diana? Não, era só para ela desperdiçar uma batidinha de carro. O próprio cinto, né? No que bate. Gente, olha só, ela é autora, eu sou editora de livro. Imaginação aqui, o que não falta, tá? Olha, se isso, tá, aconteceu assim, o garoto Birulei já estava doido que ia deixar de ser o bebê da mamãe, né? A mamãe que notadamente preferia o irmão mais velho. Eu acho que isso ninguém tem dúvida. E ela também não escondia que ela preferia o filho mais velho. Ele ia deixar de ser o mais novinho da mamãe. E aí ele tá com raiva, tá sem entender o que ele tá sentindo, tá confuso, a mamãe liga, ele não quer falar, a mamãe morre. Aí aquele negócio, passa aquela adolescência, aquele negócio, tá, não sei o quê. Aí, em algum momento adulto, ele encontra um papel, ou alguém faz um comentário, e ele liga uma coisa a outra e ele fica sabendo isso. E eu já acho que essa fase é a fase do escutar atrás na porta. Pega uma conversa pela metade, que quando ele entra no recinto, todo mundo parou de falar e ele sentiu que, opa, estão me escondendo alguma coisa. E eu já falei também aqui, cada pessoa ali
da família real, Camila, Charles, William, Kate e o Harry, quando era, cada um tem a sua equipe. Tem o seu secretário, o seu courtier e aquele pessoal assim. Isso torna quase que equipes rivais, entendeu? Porque se eu trabalho para Harry e eu gosto dele, ou porque eu gosto realmente, porque ele é maravilhoso antes, né? Ou porque eu tenho pena, então eu fico assim, poxa, eu preciso tanto ajudar esse menino. Aí eu escutei uma conversa de outros courtiers falando, e ó, mandaram matar a mulher. Eu vou correndo, olha, acabei de ouvir seu Harry. Eu acho que ele ficou escutando. Os empregados contaram, ele escutou atrás da porta, qualquer coisa assim. Pode até ter sido que, num determinado momento dele mais velho, ele tenha até encurralado alguém contra a parede. Olha, já cansei de ouvir, já isso, já aquilo, não sei o quê. Qual é a verdade disso tudo? Num ponto que aí a pessoa chega e fala, você está preparado para ouvir? Aí não precisa nem contar, né? Se falar, você está preparado para ouvir, não precisa nem contar que você já sabe. Aí explicaria. Explicaria, ele está fazendo assim, explica, mas não justifica, né? Mas explicaria toda essa raiva que ele tem e todo esse mal que ele faz para a família. O que você acha? Você acha que a gente virou de vez? Tudo teoria. Que maravilha, que delícia a gente poder falar um monte de coisa assim. Desopilar o fígado. Você acha que a gente virou de vez ou você acha que tem fundo de verdade? Isso tudo porque a gente começou dizendo que Diana estava grávida. Eu acho possível. Assim, possível tudo é na vida, mas eu acho assim, uma possibilidade muito, muito real. Especialmente porque houve esse papo na época. Ai, era fake news. Mas foi antes de fake news ser moda. Era na época que as verdades escapavam e eram abafadas. E tem mais uma coisa. Se a arte imita a vida, está me vindo agora na cabeça aquela cena em que o Charles vai para Paris, do The Crown, tá? E vai no necrotério. Reconheceu, né? Que isso é uma regra, né? Independente se você é famoso ou não, tem que ter alguém da família para reconhecer o corpo. Tudo bem que deu para aparecer ali para gente que ele sofreu ali, porque ela era uma moça, 36 anos, levando em consideração que ele era muito mais velho que ela, então aquela coisa assim, poxa, Diana, você não vai chegar à minha idade, né? Você morreu muito jovem. Empatia. Mas e se for peso na consciência, Moura? Porque ele sabia que iam tentar alguma coisa para pelo menos ela desperdiçar a criança e o negócio deu errado. Você nunca achou estranho ele ter ido? Por que não foi o irmão dela? Por que não foi uma das irmãs dela? Por que foi um ex-marido? O ex-marido é poderoso, é famoso? Porque eles estavam divorciados, né? Já não tinha oficialmente. Não, porque era o pai dos filhos dela. Podia ter ido o irmão. O irmão dela era adulto. As irmãs dela podia ter ido um dos maridos das irmãs dela. Enfim, por que não recaiu para a família dela e recaiu para o ex-marido? Podia ser o mordomo dela, sei lá, qualquer um, mas... Olha, possível é. Caraca, gente. Há muito tempo que eu não penso nesse assunto, mas agora lembrando, porque aquele ator, ele fez um papel muito bem, né? Principalmente nesse período aí pós-morte. A única coisa que eu achei meio forçada foi ele no avião batendo papo com a Diana ali morta, né? Aquelas coisas ali eu achei meio forçada. Também essa parte foi para pintar o Charles como um cara bacana. Humano, que estava sofrendo, não sei o quê. E ele depois do negócio dela, ninguém gosta dele. Dizer que ninguém olha demais, mas assim, ele não é uma figura
adorada. Não. Nem ele, nem Camila. Exato. Então, quem sabe, né? Não foi essa coisa de consciência pesada, porque, mais uma vez dizendo, não foi ele que mandou fazer, mas ele ficou sabendo que iria ser feito alguma coisa. E não fez nada. Vai impedir, nem avisou. Pois é. E no final das contas, por causa de uma carta dela, aí voltamos para a carta, né? Por causa de uma carta que ela escreveu para o mordomo dizendo: Charles está pensando em me matar num acidente de carro, ele ainda assumiu uma culpa que não era dele. É. Olha, eu defendendo o Charles. Gente, quem diria? Chegou o dia. Chegou o dia. Olha, imagina. Ah, gente, olha só. Ia explicar completamente a raiva do filho. Completamente. Imagina se ele contou isso para a Megan. Quem sabe daqui a uns 100 anos, né, as gerações futuras vão ter isso divulgado num livro, né? Não, divulgaram até que o Edward era chegado no bigodinho, né? Então, daqui a uns 100 anos, né, que todo mundo realmente que conviveu com isso, né, porque eu e ela estávamos aqui, né, quando tudo aconteceu, do acidente e tudo. Então, todo esse pessoal e os envolvidos já tem que ter partido para poder eles divulgarem isso no livro. Então, as próximas gerações saberão da verdade. Me fala, o que você acha? Possível, impossível, teoria da conspiração? Fala aqui, vamos conversar. Falou? Beijinho, tchau, tchau.